Neste vídeo abordaremos as vantagens e desvantagens das diferentes vias de acesso em rinoplastia, aberta e fechada. Existem duas vias de acesso para realizar as diferentes filosofias em rinoplastia, aberta e fechada. Na via fechada, a cirurgia é realizada por dentro do nariz, sem incisões externas. A incisão, chamada intercartilaginosa, é feita entre as cartilagens triangulares e as cartilagens da ponta. Na via aberta, o esqueleto ósseo e cartilaginoso do nariz é completamente exposto através de incisões infracartilaginosas, feitas por dentro do nariz, e uma pequena incisão externa na columela, coluna de pele entre as narinas. Esta incisão na columela deve ser quebrada para maximizar o resultado estético. Isto quer dizer que ela jamais deve ser reta. Os desenhos mais utilizados são em escada, em V e em V invertido. O emprego da via aberta em casos primários e para corrigir as deformidades do nariz, rinoplastia secundária, tem as seguintes vantagens. A rinoplastia aberta oferece visualização direta e completa de todos os ossos e cartilagens que formam o esqueleto do dorso e da ponta do nariz. Desta forma, é possível diagnosticar com precisão fatores como a direção, tamanho, formato e eventuais pontos de fraqueza das cartilagens. Este diagnóstico é a parte mais importante da rinoplastia, pois determinará o que deverá ser feito durante a escultura das cartilagens durante a cirurgia. A abordagem fechada oferece visualização limitada e incompleta das cartilagens que formam o esqueleto do nariz, especialmente as da ponta. Isto torna o diagnóstico das alterações presentes muito menos preciso. A abordagem aberta oferece acesso amplo e direto ao septo, facilitando a retirada de cartilagem septal. Este é o material preferido para fabricar as vigas de sustentação usadas para fortalecer o esqueleto do nariz no final da cirurgia. Durante a escultura das cartilagens, a visão direta e exposição total possibilitam a marcação e retirada dos excessos de cartilagem com extrema precisão e simetria. Na via fechada, isto não é possível devido à falta de exposição total das cartilagens. Quando estudamos os diferentes formatos da ponta nasal, vemos que existem três tipos básicos: bulbosa, quadrada e normal. Esta última se apresenta como um triângulo equilátero quando visto da base. A via de acesso aberta, devido à visão direta e exposição total das cartilagens da ponta, oferece mais precisão e facilidade quando é necessário aplicar pontos de moldagem e/ou enxertos para converter as pontas bulbosas e quadradas em pontas triangulares e, portanto, normais. A visão direta oferece a possibilidade de fixar as cartilagens e enxertos usados na técnica estruturada com mais segurança, espaço e precisão, visando combater o efeito de distorção do tecido de cicatrização e das forças respiratórias após a cirurgia. A maior exposição e espaço oferecidos pela via de acesso aberta facilitam a construção da coluna vertebral do nariz, que é formada por dois enxertos estabilizadores estendidos e uma estaca columelar integrada. Esta estrutura, que representa o pilar central da técnica estruturada, visa estabilizar as cartilagens do dorso do nariz e oferece a possibilidade de ajustar a projeção e rotação da ponta nasal com extrema precisão e confiabilidade. Em alguns pacientes, existe mau posicionamento das cartilagens da ponta do nariz. A mais frequente é quando estas cartilagens encontram-se orientadas em direção exageradamente vertical, deixando a parte lateral das asas nasais sem apoio. Além da falta de apoio, aparece com frequência uma linha vertical na parte central da asa, em cima da pele. Este sinal se chama deformidade em parêntese. Para corrigir esta deformidade, é necessário soltar a cartilagem da ponta lateralmente, fortalecê-la com uma viga de sustentação e rodá-la em direção inferior. Este reposicionamento mais horizontal oferecerá mais apoio às asas do nariz, melhorando o contorno e função desta região. Devido à necessidade de visualização completa e espaço irrestrito,
Estes ajustes só são possíveis utilizando a via aberta. Após a rinoplastia, muitos pacientes apresentam afinamento da pele, levando ao aparecimento de irregularidades após a cirurgia. Isso é mais comum em pacientes que possuem pele fina no nariz. Nestes casos, a via aberta facilita manobras de camuflagem, onde tecidos como a fáscia temporal ou o pericôndrio das costelas são delicadamente posicionados e fixados entre as cartilagens e a pele no final da cirurgia. Finalmente, a remoção de enxertos antigos, substâncias sintéticas e tecido de cicatrização formado entre a pele e as cartilagens em cirurgias prévias é mais fácil e precisa. A via de acesso fechada tem alguma vantagem? A vantagem fundamental da via fechada é a ausência de uma cicatriz externa. Além disso, trata-se de uma via de acesso onde realiza-se menos dissecção. Desta forma, é uma técnica menos agressiva, que gera menos inchaço, e o inchaço gerado costuma ser reabsorvido mais rápido do que pela via aberta. Quais as desvantagens da via de acesso aberta? Então, a via de acesso aberta, você precisa fazer uma dissecção maior para conseguir expor totalmente o esqueleto do nariz. E além disso, existe a cicatriz externa. Dessa forma, como existe mais dissecção, você tem um pouco mais de inchaço, um pouco mais de fibrose e um inchaço que tende a demorar mais tempo para desaparecer, especialmente na ponta do nariz. Além disso, a curva de aprendizado tende a ser um pouco mais difícil do que a abertura, do que na via fechada. E o aspecto estético da cicatriz na columela, ele gera reclamações por parte dos pacientes? Então, na vasta maioria dos casos, não existe uma reclamação em relação a essa cicatriz. Pelo seguinte motivo, ela é técnica dependente. Se o nariz for aberto e fechado da forma correta, menos de 1% dos pacientes reclama do aspecto dessa cicatriz. De qualquer forma, como vimos anteriormente, as vantagens da abordagem aberta são muito mais significativas do que as desvantagens. A rinoplastia estruturada pode ser realizada através da via fechada? Até pode ser realizada, mas existe um impedimento a algumas das manobras que a gente realiza na via aberta estruturada. Então não é possível realizar todas as manobras técnicas que a gente realiza. Então é uma abordagem mais limitada do que pela via aberta.